Um monte de time caiu e tem um monte de jogador dando mole. Tem jogador também do Bahia que vai cair fora. E parece que eu escrevi um roteiro e que isso tudo é roteirizado e que eu estou lendo um teleprompter com tudo que está passando aqui. Mentira, é tudo invenção da minha cabeça. Ou talvez não seja. Mas eu quero trazer para vocês nomes e notícias que saíram na internet. E sim, se está na internet é verdade. E eu vou trazer aqui páginas que estão trazendo o nome de jogadores que poderiam ser interessantes para o clube da gente contratar. E eu vou trazer aqui a página Fute dos Cria, que diz assim: jogadores interessantes dos times rebaixados para contratar. Matheus Bahia, Deus me defenda. Desculpa, Matheus, nada contra. Dieguinho e Pedro Raul. Podemos botar um asterisco em Pedro Raul. Pochettino, Gaston Ávila, que já lançaram a fake que o Bahia está interessado, é fake. E Davidson, esse aí pode mergulhar pro inferno. Esse eu não quero aqui nem de graça. Aí, um cara que eu apostaria, Gabriel Tagliari. Gabriel Tagliari, do Juventude, é um cara que eu olharia com bons olhos. Mas aí existem asterísticos e eu vou citá-los daqui a pouco. Enio e Igor Formiga. E por último, Zé Lucas Rivera e Matheus Alexandre. Bom, o meu asterisco em Gabriel Tagliari é o seguinte: é um cara que seria a reserva natural de William José. Gabriel Tagliari é um cara que foi o artilheiro do Juventude e fez 8 para 9 gols na Série A. É um cara que tem boa movimentação, é um cara que consegue fazer esse facão de fora para dentro, consegue chutar bem uma bola, consegue se movimentar bem. É um cara que em um outro momento seria muito útil. Contudo, eu vou usar um termo que um amigo meu, um colega meu usou, que ele diz assim: eu quero alguém que me faça esquecer Gilberto. Sim, Gilberto ainda está no imaginário de alguns torcedores do Bahia. E eu olho o Pedro Raul, que seria esse nome, poderia ser também, é um cara com a característica similar de William José, a de Everaldo, inclusive, mas é um cara que é bom no jogo aéreo, melhor que o William José e até o próprio Everaldo no jogo aéreo. Mas, de novo, tanto Pedro Raul quanto Gabriel Tagliari seriam reservas ao William José, que continuaria sendo a nossa força motriz no comando de ataque, forçando a gente a jogar num 4-3-3 ou num 4-4-2, fazendo com que a gente perdesse Thiago de espaço, a não ser que o interesse do time dos Estados Unidos seja real e se transforme em proposta e Thiago ganhe bonde do Bahia. Não acredito que o Bahia vá atrás desses nomes. Recentemente surgiu um amigo de Alagoas que sempre faz postagem no período de época de transferências e erra todas. Desculpa, amigo, você erra todas. Você é ruim. Você é clickbaiteiro, né? Erra todas e disse que o Bahia estaria interessado em Gastão Dávila. E outra, disse que o Bahia estava interessado em Jace. Não foi ele, foi um outro. Jace do Curitiba e é um zagueiro que já tem uma certa rodagem, não é um cara que interessaria por conta do perfil que o Rogério mesmo falou de contratação que o Bahia tem visto, e talvez eu acredito de verdade que o Bahia não vai trazer zagueiro. Mas podemos falar de saídas. E aí, meu irmão, eu conheço gente que vai chorar com essa notícia, que já é uma notícia meio velha, mas o Grêmio colocou 4 jogadores na mira: Rafael Veiga, Cauli, Gabriel Menino e o Daniel Tagliari. O Cauli está insatisfeitíssimo no Bahia, tá? Isso não é de agora. O Cauli insatisfeito não é algo que é notícia de dezembro de 25. O modus operandi dele quando entra em campo mostra: desinteressado, não quer buscar uma bola, não quer trabalhar para o time, não quer associar e joga de um jeito preguiçoso, sabe? Quando entra de lado, faz pouco e que isolado lá aberto. Quando entra do outro lado, piorou. Muitas e muitas vezes no cemitério de jogada, os seus colegas negam a dar bola a ele por conta dessa questão. Vídeo jogo do Juventude, onde Ademir tinha a chance de dar um tapa do lado para ele fazer o gol, e Ademir preferiu sentar lá na museza mesmo exausto. Então a gente tem um Bahia
um mercado que está aquecido para o Bahia. Existe a possibilidade também da saída do Vitor Hugo para o Atlético Mineiro em definitivo. O Bahia quer vender o jogador, o Atlético quer comprar, o jogador quer ficar em Minas, vai dar certo. O Vitor Hugo deve permanecer em Minas Gerais, e isso deve ser bom também. Mas o Cauli ainda segue sendo notícia. O Vasco também quer o jogador, e segundo o amigo Erivelton Tubarão Vascaíno, ele diz que no seu tweet que o Vasco mira o meia Cauli, conhecidos como Arrascaeta Baiano. Isso nunca aconteceu. Mas tudo bem. É um desejo do departamento antigo, é um desejo antigo do Vasco, e Cauli está no Bahia há algumas temporadas e a saída não pode ser descartada para dar uma sequência na carreira. Uma saída de Cauli hoje é refrigério para o mesmo. A saída de Cauli hoje, ela não é uma questão de a gente implicar com o jogador, de um jogador que não performa bem. A saída de Cauli hoje, ela é necessária para que o Bahia possa sair da sua zona de conforto. O Bahia precisa trocar peças, né? E deve chegar aí para uma outra questão. Matheus Bahia, ele não deve ficar no Ceará, né? E o interesse da equipe do Ceará, ele é nítido e notório, mas aí, com conta do rebaixamento, a aquisição ficou inviável por conta dos valores que estão pressupostos pelo jogador, né? Então, fica bem difícil o Cauli não, o Matheus Bahia ficar no Ceará. Então, a gente tem é, um jogador que deve estar retornando de empréstimo junto com Marcos Vitor, né? E a gente espera que Marcos Vitor seja aproveitado por Rogério Ceni, sei lá, né? Como o jogador é cria da casa, pode ser que Matheus Bahia também seja aproveitado, né? É bem provável que com essa enxurrada de jogadores voltando, com o Baiano, com o brasileiro começando logo agora, o Bahia aproveite alguns jogadores por empréstimo, pelo menos nesse primeiro momento, para poder botar um time do Baiano, fazer as coisas funcionarem, porque provavelmente o time da estreia do campeonato baiano deve contar com o João Paulo no gol, né? O João Paulo no gol. Lateral direito, alguém da base. Eu não vejo, não lembro de ninguém da base para fazer a zaga. A zaga é Luiz Gustavo e Canu, né? Porque Canu precisa pegar ritmo de jogo, e Zé Guilherme do lado esquerdo. Aí, o meio-campo, ele pode botar Sidney, né? David Martins, Roger Gabriel, né? Esses três aí. E no ataque, ele pode colocar o Juan Pablo, o Del e o Cauê Furquim. Então, o time provável de uma estreia no Baiano seria esse aí. Alguns jogadores, muitos jogadores na base, né? Alguns muitos jogadores da base. Então, a gente tem alguns outros jogadores também de um time principal, né? Que podem e devem ser alçados do time principal para poder estar jogando dentro dessa questão. E a gente tem aí um alto aproveitamento, né? Alguns jogadores reservas ou que não conseguiram chegar dentro dessa questão para poder fazer esse time do Bahia. Santi Arias deve ir embora, né? Ronaldo deverá ser comprado, né? Então, a gente tem alguns jogadores aí que podem figurar novos, né? Da base do Bahia nesse time do Tricolor de Aço para a temporada 2026, para o começo, né? Lembrando que a base ela vai com o Sub-16 para a Copinha, um grupo dificilzinho, com América de Rio Preto, Inter de Limeira e CSA. A gente vai trazer a Copinha aqui para vocês. Então, a gente tem um ano que já começa com Copinha, com Baiano, com Brasileiro. A gente vai estar a todo vapor acompanhando e ligado nas movimentações de transferências do Esquadrão de Aço aqui no seu YouTube.